Muito bem. Hoje, nós já falamos de tantos assuntos aqui, e hoje nós vamos falar de quando Cristo disse que quem tem olhos de ver, que veja, que tem ouvido de ouvir, que ouça. Eu vou mostrar para vocês hoje o que significa ter olhos de ver e que veja, né? É isso que ele falava e mostrava é para aqueles que têm olhos já prontos para ver e que vejam, né? Então, material de estudo hoje. Tudo na natureza traz o retrato, traz a história da vida, do pai, de tudo, tudo na natureza, tudo. Um galho seco, isso aqui é um galho seco e um galho ainda verde. Preparem vossos raciocínios, porque agora nós vamos conversar. Alemão, o que você vê quando olha esse galho seco? Solta a sua consciência, solta a sua mente para você entender. Isso aqui está mostrando muita coisa que nós falamos aqui, precisamos saber ainda mais. Depende de como olhar, eu vejo falta de água, eu vejo um cessar de planta, ela terminou, vai brotar outra. Depende muito do olhar. Os nossos ensinamentos aqui, esse tempo todo, 12 anos, o que estaria aqui? Luiz, quando ele pensa, o que você vê quando você olha um galho seco de uma árvore? Eu vejo isso aí uma obra do Criador, né? Aí já foi uma árvore, né, que ela brotou de uma semente, cresceu, né, e feneceu. Né? Significa o quê? Uma amostra do quê? Do princípio e do fim. É um dos nossos princípios. E que Deus lá atrás, ele falou em várias vezes, tudo tem um princípio e tem um fim. Quando o princípio se dá, o fim já está escrito. Toda a nossa vida, qual foi o princípio dela, dessa matéria? Com o nosso nascimento, né? Então você deu a luz, surgiu, viu a luz, aquele momento já está escrito um fim para você. Aqui está escrito olhando pela diferença, aqui está escrito a vida e a morte. A vida e a morte. Este galho está morto. Alemão, por que ele está morto? O que caracteriza a vida que nós já falamos tanto aqui? Por que ele está morto e aquele não está? O que não está aqui está ali? Princípio vital. Exatamente. O que caracteriza a vida, gente, no animal, no nosso corpo, não no espírito, mas no nosso corpo, tudo que vocês olham, é o princípio, a energia vital, o princípio vital, que isso é o grande mistério que a ciência não consegue explicar. Isso é responder a pergunta, o que é a vida? É o princípio vital aqui atuando, né? Aqui não está o princípio vital mais, mas aqui está o princípio vital ainda por enquanto. Daqui a poucas horas não estará mais. Ele está, vocês estão presenciando ele ir embora. Daqui a pouco ele não estará aqui mais. Por quê? Este galho verde que eu ponhei agora estará seco, as folhas cairão ao chão, ele mudará para essa cor, e ele não terá mais o princípio vital. Ele vai exaurindo, vai evaporando e saindo. Muito bem. Então aqui é um exemplo do que acontece com o nosso corpo. Mas eu pergunto, acontece com o espírito também? Acontece, Michele? Não. Não, porque o espírito não pertence a essas leis aqui. Ele entra nessas leis, toma um corpo, mas ele não pertence a esse mundo do princípio vital. O princípio vital, o planeta tem vida,
Ele há o princípio vital nesse, os planetas morrem porque o princípio vital sai, essa energia some. A Terra morreu várias vezes, mas foi ressuscitada de novo, porque o princípio vital você pode trazê-lo. Quem tem o poder pode trazer o princípio vital de novo. Então, ele representa o princípio e o fim, a vida e a morte. Ele representa a saída, né, da vida, do princípio vital, de tudo que está aqui. Do nosso corpo, se vocês observarem, o princípio vital ele vai saindo devagar desde que você nasce. Por isso que vai aparecendo um cabelinho branco, uma ruguinha aqui, e vai, de repente, uma dorzinha aqui, você já não tem aquela energia de antes. O que é? O princípio vital ele vai saindo, porque ele que dá esta força, essa coisa assim de viver e fazer tudo rápido e tudo acontecer. À medida que ele vai saindo, porque isso é natural, né? Se vocês observam uma árvore, é a mesma coisa. Ela chegou na plenitude dela, ela começa a secar galhos, produzir menos fruto, chega a um ponto que ela não produz mais fruto algum, porque o princípio vital está tão fraco já, e chega a um ponto que ela vai secar galho e cair, chega um ponto que ela vai secar as raízes e morrer. Isso vocês vê nas matas acontecerem o tempo todo. No jardim, tanto a planta pequena como a árvore imensa, vai acontecer sempre isso. Cada um tem o seu tempo. Tem árvore que vai demorar 100 anos, 200 anos. Tem árvores tão poderosas que elas vivem 200 anos. Outras plantas, elas vivem pouco tempo. Por exemplo, as plantas que têm o caule muito sensível, né? Não é duro como isso aqui, elas morrem rápido. Você planta pouco tempo, uma semana, duas, de repente já vai definhando e morre. É o ciclo dela. Então, cada coisa nesse mundo tem um ciclo? Tem. Cada ser humano, cada corpo nosso tem um ciclo diferente? Tem. Tem corpo nosso que tem um ciclo tão longo que vai a mais de 100 anos. Vocês conhecem pessoas, já viram falar? Pessoas que têm mais de 100 anos ainda estão lá. Então, por quê? De alguma forma, o princípio vital está demorando mais a se exaurir daquele corpo. É uma coisa que a ciência não consegue explicar ainda. Às vezes fica tentando explicar por alimentação, por local que vive, mas nem sempre é isso. O segredo, às vezes, é muito maior do que isso, né? Do que essa simples coisa de alimentação, de morar num lugar, morar no outro. Claro que você morar em certos lugares vai atrapalhar o seu princípio vital. Um lugar que você respira poluição, por exemplo, o princípio vital vai se enfraquecendo e vai permitindo doenças chegarem, e ele vai ficando cada vez mais refinado, mais fininho, fininho. Chega um ponto que a energia é tão suave que a pessoa já está, qualquer doença, ela não suporta e vai deixar o corpo. O corpo não resiste. Então, a natureza e como você trata a sua vida, né, a sua maneira de viver, vai também dizer se vai perdurar mais o seu princípio vital ou não. Mas tem princípios vitais que, por algum motivo não conhecido, ele é mais resistente. A pessoa come mal, dorme mal, às vezes tem um vício, um cigarro que ajuda a destruir o corpo, e ele vive muito. E ele resiste. Tá certo? São os mistérios, assim, alguns princípios vitais naquela pessoa têm durabilidade maior. Tá certo? Mas eu perguntaria uma coisa curiosa. Raciocínio. Nós estamos trabalhando hoje de raciocínio, gente. Isso aqui tem energia? Nós falamos que tudo que está aqui, né, a condensação de energia gera matéria. Mas é energia simplesmente isso aqui tem? Não. Quem responde mais? Sim ou não? Sim. Se eu queimar um monte de graveto seco desse, eu não gero energia tremenda, até para tocar navio? As caldeiras antigamente eu não fazia tudo, não gerava energia de calor? Não tem o princípio vital, mas a energia permanece num banco. Esse banco é vivo? Não, é morto. Mas energia não significa vida.
O que significa vida é o quê? É o princípio vital. É um outro tipo não conhecido de um aglomerado de energia que está nesta faixa aqui, aqui em cima, até aqui, é a vida na matéria. É uma energia que está aqui, que dá origem à vida. Esse princípio vital está acima desse mundo energético nosso. Então, um bagaço de cana é queimado, gera energia, né? Um corpo mesmo, qualquer corpo de um animal, por exemplo, morto, se você queimá-lo, elevar uma temperatura, você gera energia com aquele, aproveita a energia que está ali. Então, não é que o que está morto não tem energia, tem. Só que ele não tem mais energia vital, que é aquela que dá origem à vida e tudo que está aqui. Está bem entendido isso? Muito bem. Eu pego esse outro galho da mesma árvore. Irmãos viviam juntos. Este aqui. Então, este tem vida? Ainda. Por enquanto. Tá certo? Ah, por enquanto por quê? Aí vem uma coisa interessante. Porque eu tirei ele da fonte geradora. Ah, então tudo tem uma fonte? Sim. Eu tirei ele do princípio vital matriz e tirei ele com um pouco só de princípio vital, que sem a fonte que alimenta sempre, que o quê? A árvore, qual que é a fonte dela? A raiz, né? Ela suga o princípio vital e vai manter isso um tempo. Mas se eu tiro um galho, significa que eu separei da raiz, quer dizer, da fonte. Então ele está morrendo. Concorda comigo? Ele está morrendo. Se amputar o braço de uma pessoa, tirar ele fora, esse braço está vivo, é o galho, por enquanto. Ele fica vivo um tempo. Se você não conectar ele com uma raiz rápido, ele vai morrer. Porque ele leva um pouco do princípio da vida com ele, mas ele vai saindo. Porque ele não tem a fonte, ele não está ligado a uma fonte que ele realimenta. O nosso braço, para estar funcionando, precisa de uma fonte que realimenta. E a fonte está aqui no corpo, que é mantido pelo aquilo que você respira, come, e vai alimentando essa fonte do princípio vital aqui. Mas se eu tiro isso fora, ele sozinho não sobrevive. Mas vamos supor que eu pego ele e conecto a uma fonte de que tem princípio vital, a terra. Ele não pode virar uma árvore de novo, ficar maravilhoso? Pode, porque eu conectei ele a um princípio vital poderoso que é o planeta. O planeta ele é revestido de um princípio vital. E ele vive e cresce e vira uma árvore. Então eu posso pegar um princípio vital, um pedacinho, colocar numa fonte geradora de princípio vital, e isso vai, de novo, crescer, ficar uma árvore. Isso é os transplantes, se faz isso, com os transplantes do nosso corpo. Coração, fígado, rim, faz isso. Tira do princípio vital daquele corpo, antes de morrer, porque se o corpo já entrou em decomposição, não adianta tentar tirar o coração e o fígado, que ele já morreu. Mas por isso tem que ser rápido, porque o corpo vai exalando o princípio vital lentamente. Alguém já ouviu falar no fogo fátuo, que se vê nos cemitérios, um fogo às vezes em cima dos túmulos, assim? Às vezes certas pessoas já viram aquele fogo. É o princípio vital, o resto que estava no corpo exala, e quando ele entra em contato com o oxigênio do ar, ele incendeia, faz um fogo às vezes, chama fogo fátuo. Muitas pessoas já viram isso em cima dos túmulos, de repente, em certo momento. O que é aquilo? É um fantasma? Não. É esse princípio vital que ainda estava no corpo e sai ao contato com a atmosfera, ele dá um fogo, uma labareda. Rápido, assim, e desaparece. Vocês já viram falar do fogo fátuo?
Muitas pessoas já viram no cemitério, nos cemitérios. É o restinho que está no corpo, que ele vai exalando, e chega um ponto que não tem mais nada, o restinho sai. Tá certo? Então aqui está um princípio vital que está saindo. Se nós tivéssemos uma vidência profundamente aberta, vocês iam ver uma energia saindo daqui, lentamente desse galho, e podia até perceber as folhas ir murchando lentamente. Se a gente colocar essa folha aqui mais tarde, lá para 6 horas, olhar, vocês vão observar que ela já está bem seca. Já começa. O que acontece com o rosto das pessoas de idade avançada? Vai igual a folha, vai secando e vai exaurindo, saindo o princípio vital, e as pessoas vão parecendo arruga, o rostinho, às vezes, pessoas já de 90 anos, vai ficando assim o rosto mais enrugadinho, porque essa lei natural do princípio vital ir exaurindo, e saindo do corpo. Então, esse é o grande mistério dessa energia que mantém a vida ou não. E essa energia do princípio vital, gente, não é a energia corporal que nós temos. É outro tipo de energia. Porque essa energia corporal que nós temos de movimento, de tudo, ela trabalha junto com essa energia vital, mas não é a energia vital. A energia vital seria o mistério da vida. Até num livro que eu escrevi, num dos livros que eu escrevi, eu chamo isso de o sopro do Criador. É como se fosse aquilo que dá a vida. Mas não é a energia que dá a vida. Um banco desse está cheio de energia. Queima ele, você vê que gera energia até para tocar uma máquina. Mas ele não tem vida, tá certo? Ele foi tirado da fonte de uma grande árvore que foi cortada, morreu e foi tirado os pedaços para fazer esse banco, tá certo? Então, se vocês abrirem bem a consciência de vocês, vocês vão vendo a perfeição de tudo e tudo como funciona. Na madeira, no animal, neste corpo nosso, aí você faz a separação que você não participa deste movimento do princípio vital. Por isso você tem que sair do teu corpo no momento. Você tem que sair, você tem que deixar, porque não vai ter condição de você sair com ele e fazer as coisas. Chega um ponto que seu corpo vai deitar, não vai suportar, e você não, agora eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir embora. Está entendendo o que é a vida? Esse trajeto todo vai perdendo o princípio vital, chega um ponto que você fala assim, olha, agradeço este corpo, né, que me deu tanta alegria, me deu capacidade de trabalhar, conhecer, aprender tanta coisa, mas agora eu tenho que deixá-lo. No mundo que tem a consciência aberta, isso é feito conscientemente. Chega um ponto que a pessoa reúne as pessoas amigas e fala assim, olha, eu vou ter que deixar meu corpo agora, então cuidem para mim aí que eu vou voltar para ajudar a despachar esse corpo, né? E a pessoa já tem um corpo preparado, ele sai desse corpo, deixa ele lá quietinho, que ele já está quase sem energia, e entra no corpo dele e vem ajudar a fazer os chamados funerais, que geralmente pode ser uma cremação e tudo, dependendo do planeta, e você vai participar com toda a reverência àquela matéria que serviu tanto. Esse é o trajeto normal quando a gente acabar com esse negócio de morte aqui, né? Esse pavor de morte. É uma coisa... Mas esse corpo, esse outro corpo que a pessoa assume, que está pronto lá, é um corpo que estava sem ninguém para ocupar? A Terra, Luiz, daqui a um tempo vai ser assim. Você, quando for trocar esse corpo, né, que ele já estiver bem avançado, né, já não está dando mais condição, já está falhando, principalmente o que o espírito mais olha é a capacidade de raciocínio. O cérebro já não consegue mais, sabe, pensar direitinho, raciocinar. Então, esse momento é hora de trocar. O que acontece antes disso? O que acontece? O que vai acontecer na Terra e que já acontece em outros mundos. Você pega dois amigos seus, um homem e uma mulher, e fala assim, olha, eu preciso de uma matéria, vocês fazem para mim uma matéria? Sim, nós vamos fazer uma matéria para você. Aí aquele casal, então, vai fazer uma matéria para você e essa criança vai crescer
você vai acompanhar essa criança, né? E essa criança vai ter todo um cuidado, você vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança até o ponto que o espírito puder entrar dentro do corpo. Que aqui, nesse planeta nosso, é em torno de 13, 14 anos, por aí, nessa idade. Quando chegar nessa idade, você que estava acompanhando, você conhece seu corpo, tudo, né? Inclusive já teve contato, né? E tudo. Você faz o quê? Você fala para o casal, olha, muito bem, agora eu vou deixar e vou assumir o corpo, tá bom? Então, esse casal que criou seu filho, criou o filho, criou o corpo para você, que é o filho deles, você vai então deitar o seu corpo, entregar ele e vai tomar esse corpo. E aí você vai, inclusive, participar das homenagens àquele corpo e ajudar a despachar aquele corpo, né? Muitos lugares é por cremação, né? Você vai assistir, agradecer tudo, porque foi uma obra divina, né, colocado para você. E assim é. Um dia esse casal, um deles, pode precisar também, e você vai se prontificar a fazer um corpo para eles. É assim, né? Uns cuidam dos outros. Isso hoje é feito de uma maneira não consciente aqui na matéria. Por exemplo, você com a sua mulher, Ediane, com certeza esses filhos seus chegaram, conversaram com vocês, podemos ser o filho de vocês? Vocês fazem uma matéria para nós? Vocês consentiram. Só que vocês não deu para lembrar, o cérebro não deu para trazer isso, né? Alguns, sim. Alguns são trazidos. Alguns dá para você ver isso e mapear, né? Algumas pessoas eu deu para me ver isso e mapear isso acontecendo. Mas a maioria não. Eles vieram filho de vocês amam seus filhos, mas vocês não sabem o que aconteceu lá atrás para que eles viessem como filho de vocês. Com certeza vocês consentiram em que eles fossem filhos de vocês. Isso nesse estágio já um pouco fora dessa zona aqui, né, da escura. Aqui mais em cima, porque aqui não, aqui não é, a coisa não é combinada, né? É mais assim natural, como fosse natureza, né? Tudo pode acontecer. Mas nessas faixas mais claras, isso tudo é combinado. Luiz, nós somos amigos, então, por exemplo, nós dois somos amigos, conhecemos há mais de 20 anos. Aí chega um ponto que você fala lá, ô Zé, é o seguinte, você está aí com a sua esposa, dá para você, eu ser seu filho, fazer um filho, um corpo para mim? Eu falo, sim, Luiz, nós somos amigos, faço todo o empenho, tudo bem. Eu e minha companheira, nesse tempo, iríamos fazer um corpo para você. Falando assim, parece uma coisa assim tão absurda, né? Mas isso é o que é na prática. Só que nós não temos capacidade de acompanhar tudo isso como se fosse aqui. Mas se fosse, nós tivermos consciente, com plena capacidade, né? Isso era combinado aqui. Tá bom, Luiz, então tá, eu vou ser o filho, meu amigo, vem cá, agora, daqui a pouco você vai ser meu papai. Tá bom, tá, naturalmente. Isso no futuro está programado para ser na Terra assim. Tudo organizado, né? Você vai ser filho com objetivo, não vai ter filho por acaso. Geralmente atendendo uma pessoa, né, que tem ligação com você, que já te prestou outros grandes benefícios também. Então você vai fazer isso com um propósito, né? Gerar um filho com a sua mulher para aquele que pediu. A história do Cristo foi mais ou menos assim, né? Tudo arrumado e tal. Chegou e disse para Maria, Maria, você vai ser mãe de um enviado aí, né? Falou, José, você vai ser o pai. Eu falei assim, mas peraí, né? Eu sou já de idade, não posso nem ter filho, não importa. Você vai ser o pai e tal. Foi tudo assim, combinado aqui, né? Mas isso num estágio mais avançado vai ser tudo combinado aqui. Tá certo? Sim. Quando se exaure esse princípio, seja ele de forma natural, ou seja ele por um acidente, Isso.
essa energia, Ah, ela se dissipa ou ela vai para algum... esta faixa acima da nossa escala de energia é uma escala de uma energia que é a energia de onde flui essa energia da criação. Isso eu estou falando que eu vi acontecer, eu vi um animal morrer, e na hora que ele morreu, toda a energia foi assim, infinitas bolinhas pequenininhas assim, e foi para lá, voltou. E eles fizeram, os cientistas pegaram uma roda de aço, de ferro, e fizeram esse teste. E foram, nós já demos até essa aula aqui, mas muita gente não estava presente, eu vou falar rapidamente. E foi girando essa roda em alta velocidade cada vez mais. Ela presa, foram girando em alta velocidade. O que ela foi fazendo? Ela foi mostrando as energias dela. Primeiramente, ela mostrou essa energia escura, rubra aqui, o vermelho quase negro, começou a desprender aquela energia dela. Em seguida, desprendeu aquela energia laranjada. Isso os ferreiros que trabalham com ferro, ele vê isso quando aquece o ferro, né? Ele vê essa energia saindo do ferro. Logo em seguida, eles foram aumentando a velocidade, aumentando a frequência, aumentando a vibração, deu origem a essa energia amarela. Aumentaram um pouco mais, deu essa energia verde. Só que nesse intervalo aqui foi surgindo os raios-x, que a gente faz hoje as chapas, né, para ver pulmão e tudo, foi surgindo aqueles raios de dentro desta roda. Logo em seguida deu a energia azul, e depois da azul apareceu essa energia violeta, que é a última energia, maior frequência da matéria, desse mundo da matéria. Mas só que nesse intervalo aqui, quando foi girando essa roda, primeiro surgiu um som estranho, que esse som também era vibração e frequência. Foi afinando, ficando cada vez mais fino, e depois foi um silêncio total. A frequência era tão alta, sabe, vocês já viram que o cachorro, ele ouve um som que nós não ouvimos, né? É tão alto que só ele ouve. Começou a aparecer esse som que o ouvido humano já não ouvia mais. Frequências tão altas. Porque a música, gente, o som, tudo são frequências. É energia vibrando numa frequência muito, muito especial. Muito bem. E as cores também são frequências vibratórias da luz viajando em velocidade diferente. A luz é uma energia viajando numa frequência. E essa luz, dependendo da frequência, vibração, vai dando as cores. E é isso que eles foram girando essa roda em velocidade, velocidade, velocidade. Chegou um ponto que não tinha som e foi surgindo essas cores. Quando chegou na energia violeta, aconteceu uma coisa incrível. É como se a roda desencarnasse. Ela foi desaparecendo. Então, praticamente, eles fizeram o desencarne de uma roda, porque para tudo está na matéria, começa lá em cima e vai condensando, né? Vai ficando mais forte, menos frequência, menos movimento, até chegar na matéria aqui embaixo. Eles fizeram o contrário, eles fizeram esta criação de uma roda, que é um ajuntamento de energia, né? Eles fizeram voltar ao contrário. E ela praticamente é como se fosse desencarnasse. Ela voltou para aquela energia lá em cima de novo, onde tudo está. Desapareceu. Ela desaparece. Porque a vida é movimento, como dizia o Cristo, né? É movimento e repouso. Por isso que nós temos que movimentar e repousar. Então, nesse aspecto aí, quanto mais a roda rodou, que é o movimento, aí ela entrou o quê? No repouso, que é energia pura. Tudo que ela tinha que fazer, ela já fez. Ela foi para a sua origem. E os animais, quando morrem, essa energia vão para lá. Estava conversando hoje com o Rafael sobre umas coisas interessantes. Morreu um animal dele, uma égua.
E ele vê a égua, ele sente a égua próxima, ele está me perguntando se os animais têm espírito, né? Na verdade, não tem. Acontece um fato interessante. Quando o ser humano ele tem um animal, ele conhece a imagem e ele carrega essa imagem de emoção, aqui fora ele faz esse animal de novo viver. Ele constrói de novo com a imagem que ele tem, ele faz o animal fica vivo, como se fosse o animal. Mas é uma imagem construída pela pessoa. Lá fora, eu estou falando isso porque lá fora, às vezes eu falo assim, gostaria de ver meu cavalo, eu mentalizo o cavalo, o animal está aqui. Nós temos a capacidade de construir de novo isso, não na matéria, porque na matéria nós precisamos ter mais capacidade ainda. Na matéria nós teremos que ter mais poder um pouco. Mas lá fora sim, lá fora é fácil. As pessoas fazem tudo. Como fazem acidente de morte, elas chegam lá, elas ficam pensando naquilo demais, vê a morte delas, porque a mente delas fabrica lá fora. Às vezes você fica muito preocupado, alguém fez um feitiço para mim. Chega lá fora, você está tão preocupado com aquilo que a sua mente cria o feitiço lá e você vê. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, se não é preocupação sua e você plasma aquilo. Porque a energia lá, assim, é como se você pegasse uma bola de barro e fizesse o que você quisesse. Você faz. E a pessoa, eu vi um negócio horrível lá, eu vi meu caixão. Às vezes é porque ela fica preocupada com a morte e de repente a mente dela cria o caixão lá, ela olha, vê ela lá dentro, tudo criações mentais dela. Então a gente tem que ter esse cuidado de não fabricar coisa lá fora. Ficar consciente, não ficar preocupado com morte aqui, com, sabe, acidente. Tem gente que preocupa tanto com acidente que chega lá ela fica vendo acidente fora do corpo, que ela criou. Na verdade é porque a mente dela está plasmando aquilo. Porque ela cria aqui. Aqui não tem como aparecer. Ela cria lá, ela leva para lá. Então isso acontece demais. Tem pessoas que ficam pensando demais, preocupadas demais na mesma coisa o tempo todo. Aquilo vai criando aquela imagem, vai criando a imagem, você vai juntando energia naquilo, vai juntando. Daqui a pouco, no mundo paralelo aqui, aquilo fica lá. Você vê. Então os animais, é muito comum, o animal que você gosta, né? Você tem afinidade. Chega lá, você, o passarinho que eu gostava. Aí é o passarinho cantando ali. Falando nesse assunto de plasmar, é o que acontece então com a gente quando a gente tem essa programação da religião que fala de céu e inferno. É isso? Isso. A gente plasma isso? Exatamente. A pessoa acredita no inferno, né? Tá. Eu fiz umas coisinhas aqui que eu acho que eu sou culpado e tal. E ela fica tão preocupada com aquilo, quando ela perde o corpo, ela chega lá, aquilo está na mente dela. Ela fala assim, não vou nem abrir o meu olho que eu já estou no inferno. A mente dela já cria um ambiente de acordo com o que está lá dentro. Então, cada um constrói e faz o seu inferno que ele quiser. Aí, quando vê pessoas aqui que saem do corpo, não, eu vi o fulano lá, estava num lugar horrível e tal. Não, mas é porque é um lugar que ele criou, não é que existe lá. Nós temos o poder lá fora, então, de criar qualquer coisa. E muito rápido, não é igual aqui não. Às vezes você cria as coisas para você, até coisa que você quer, deseja, você demora, você vai programando aquilo, né? E as coisas vão acontecendo aqui, mas demora porque a matéria é mais difícil você manipular. Lá fora não. Lá fora é assim, rapidinho você faz aquilo que você imagina que é seu. E é muitos que deixam a matéria, falece, chega lá, preocupado com esse negócio de umbral, de inferno, chega lá, eles plasmam isso, um ambiente, por exemplo, horrível, né? Que ele viu aquele descrito tantas vezes em livro, em filme, né? Tem tanto filme sobre isso, lá, inferno e tal. E ela grava aquelas imagens, chega lá, quando ela está andando lá, meu Deus do céu, aconteceu aquele acidente, então eu morri. Então, nossa, eu estou lembrando das coisas que eu fiz, então eu vou para o inferno, vou para o inferno. A mente dela já cria logo um ambiente lá, cheio de lama, de pântano, né, de coisa ruim, e ela lá dentro. Por quê? Tudo criação dela, não é que existe um castigo desse.
Quando você compreende aqui que você tem direito de errar mesmo, todo mundo erra, você tem direito de errar, porque errando você aprende. Uma maneira de aprender é errando, né? Insistindo no erro. A senhora que vai fazer um bolo nunca fez, faz uma receita, não prestou, o bolo ficou murchinho, aí faz de novo, errou. Aí, o bolo agora ficou maravilhoso. Mas ela errou várias vezes. Aprendeu. Então, também errar é uma maneira de aprender, não é nos julgar o tempo todo, eu sou ruim mesmo, eu fiz essa maldade. Não, às vezes você está tentando aprender uma coisa, só que fez errado. Chega para cá, não Essas fica aí. criações mentais, elas podem interagir com outros espíritos? Né? Essas criações mentais? Outros estarão na mesma faixa sua e estarão criando também. Aí começa a criar grupos, né, de criações muito parecidas. Porque todos estão vibrando naquela mesma faixa. Não, eu sou culpado mesmo, eu mereço estar no inferno. Então, de repente, vai surgindo as coisas que cada um viu. Pântanos horríveis, aquela sujeira, a pessoa lá dentro, né, a água tampando aquela sujeira, morrendo afogado, né, e morre, aí lá não morre de novo, então torna a voltar. Aí outra fogo, né? Porque viu demais descrito isso para todo lado. Eu digo assim, então, um grupo de pessoas começa. No caso, por exemplo, a pessoa ela acredita no demônio, né? E aí ela cria um demônio para ela. Aquele demônio criado ele pode interagir com outro espírito ou só ela que vai ver aquele demônio? Tá? Normalmente, Luiz, é ligada a ela, mas assim, dependendo da criação, se for tão poderosa, ela pode interferir no mundo energético de outras pessoas. Isso pode. Como o nosso pensamento interfere o tempo todo nos outros. Interfere o tempo todo nos outros. Então, lá fora também, ou pela morte, começa as mentes se unirem nas frequências parecidas e criar os inferninhos para ficar lá um punhado de gente dentro daquele inferno, por criações deles. O que nós temos que abominar é o seguinte, não é uma criação lá de Deus, do Pai, sei lá, de algum espírito mau. Não é. São criações nossas. Não tem aquela famosa frase que vale para tudo, a cada um segundo suas obras? Se a sua obra é isso, achar que você merece aquilo e você está construindo para você, então lá você vai morar até que alguém te socorra, quebra isso e acorda. Fala, acorda, para de pensar essas coisas, não, você não sai daqui, vamos embora. Está entendendo? A coisa é muito mais prática do que religiosa, essas coisas, sabe? É prática, é ciência mesmo, Luiz. Na verdade, morte e vida é ciência. Tanto é ciência que eu estou falando para vocês, né? Aqui está a morte, está a vida. Pô. Isso aqui é ciência. Bota o aparelho aqui que você vai ver que isso aqui já tá quebrando, tá no final. O corpo nosso quebra também, vai ficando velho, vai saindo do princípio vital, ele vai quebrando, ele vai encerrando tudo. Então, isso é ciência. O que virou isso? Virou religião. Virou religião. Não que os maus vão para um lugar terrível chamado inferno, ou vão para um lugar terrível chamado umbral. Vai se ele criar para ele, se ele acreditar. Vamos bater na outra lei nossa. Nós já falamos tanto. Tudo que você acredita é seu. Acredita, Luiz, você vai ficar doente, que você está passando mal do estômago, você vai ficar doente, eu sinto que eu vou, você vai ficar doente. Porque você vai criar para você, vai plasmar no mundo da energia, isso vai para o seu estômago. Está entendendo? Por isso que tem aquela célebre frase que vem lá de trás, que tanta gente lê, né? Mensana incorpore sano, quer dizer, uma mente sã, para de pensar essas coisas, aí seu corpo está são. Porque senão você vai ficar doente, porque sua mente vai acabar com o teu corpo. Então, cuidado com os pensamentos. Vigia, né? Aí vem o Cristo e fala de novo, orai e vigiai. Vigiar pensamento, vigiar tudo. Vigia o seu corpo, pensamento, porque senão, se você não vigiar, quem vai vigiar? Seu corpo é irresponsável, sua mente muito mais. Seu corpo só quer saber de 3 coisas: comer, dormir e procriar. Mais nada. O seu corpo quer, sua matéria. E a sua mente não tem compromisso com nada. Sua mente é um programa, o que ela quiser fazer e julgar, ela vai julgar. Vai inventar para você, vai começar a falar assim, para que você vai estudar? Para que você vai aprender qualquer coisa? Você vai morrer mesmo, vai acabar tudo? Você vai virar pó? Vamos divertir, vamos cair na gandaia. Sua mente é assim, né? Vamos ter todos os prazeres do mundo, lá que você é bobo. Não vai para a escola, não.
A mente fica falando o tempo todo, se o espírito não vigiar, a alma não vigiar, vai acontecer isso. Porque a mente é um poder, cara. A mente é um programa terrível, que é para testar você o tempo todo se você está acordado. Durma que a mente acaba com você. E durma que o seu corpo vai acabar com você também. Então nós temos dois elementos dentro de nós, junto com a gente, a mente e o corpo, que a alma e o espírito têm que trabalhar o tempo todo, lidando com essas duas feras. O corpo é animal, e a mente é uma frequência vibratória estranha, um programa para testar o ser humano no limite. Por isso é que é criado, aquele caso daquela moça que teve aqui, os oboros. A mente vai permitindo tanto e vai engendrando tanto que cria um monstro que começa a comandar na sua vida e não é espírito, é criação mental sua. E aquilo tem que ser tratado, senão você vai morrer cedo. Vai dar um jeito de acabar com o teu corpo também. O dia que eu fiquei sabendo disso, que eles me mostraram lá fora, que nós tratamos de uma moça que tinha esse tal de oboro, para nós vencer essa criação dela, que era um monstro que ficava aqui fazendo ela drogar, beber, prostituir o dia inteiro, toda hora. Era um monstro tão poderoso, nós tínhamos que rasgar ele os pedaços. Vocês foram me mostrar como é que nós fizemos ali no banquinho. Fomos tirando as fatias dessa energia que já tinha pensamento, tinha sentimento, tinha tudo, tomou conta da moça. Aí eles foram me explicar. Chega um ponto que essas criações mentais nossas faz você suicidar, faz você se enforcar lá e se matar. Porque essa criação que começa a ter pensamentos próprios, ela fala assim, se eu matar essa criatura, eu fico com todo esse poder para mim, eu fico vivo. Entendeu? Eu não dependo mais do raciocínio dela, e eu fico com tudo. O raciocínio é esse. Se eu matar eu estou possuindo uma pessoa. Se eu matar aquele possuído, eu fico com tudo que é dele. E aí ele age assim. Em alguns livros antigos eu já tinha visto alguma coisa com criações mentais, mas desse nível, a gente começava a falar disso aqui, a menina começava a gritar ali, não sei se você estava aqui algum dia desse, tinha que cuidar dela, né? Você lembra, Visório? Ela sentava ali, ó. Ela começava e tinha que parar a palestra para poder cuidar dela. E se a pessoa morrer, seu bolo continua existindo? Não, aí é que está o negócio. Essa forma fantasma, ela vai ficar zoando um tempo, mas ela vai dissolvendo, porque ela não tem mais onde sugar. Não tem a raiz. Isso. Eu estava falando da raiz aqui. Ela vai até que ela vai dissolver, mas ela demora um tempo. Eu não sei, não perguntei isso aos instrutores, se ela pode acoplar em alguém, não sei. Se puder, é um terror, né? Porque ela já vai entrar num tipo de energia, numa frequência, numa vibração. Isso. Se achar um que esteja na mesma frequência ali, é bem provável que ela junte no campo energético dessa pessoa, né? E vai começando a virar um suga-suga, né? Uma sanguessuga sem parar. Quando vê, ele pode realmente, né, tomar a mente dessa pessoa e assumir o controle. Mas é uma coisa que vocês não vão ver livro espírita nenhum escrito isso. Eu desses anos todos, eu não sabia. Quando nós deparamos com aquele caso, eu até expliquei para vocês aqui, para conhecimento de vocês, o tanto que esse negócio a gente tem que vigiar nossas ações, vigiar, começou um pensamento maluco aqui de suicídio, presta atenção, acorda. Para isso, não é meu não, isso aqui está vindo de fora. Sai fora, né? Não estou nessa ainda. Se você deixar isso, de repente é bom morrer, né? Eu vou ficar livre de ter que trabalhar, pagar minhas contas, eu vou ter que levar. Né? Minha mulher briga muito comigo, então eu fico livre dela, né? Esses meninos que eu tenho que tratar também, eu não quero mexer mais com isso. Eu vou suicidar mesmo. Aí começa aquele negócio. Passa um dia, de repente uma pessoa tranquila lá, uma pessoa tão tranquila, suicidou. Foi tomando conta desses pensamentos, foi tomando conta, e a mente, vamos lá, cara, acaba com essa vida mesmo, acaba com esse sofrimento. Pronto, aconteceu. Então, assim, a gente tem que vigiar muito. Essa é a mente. E o corpo nosso? O corpo nosso, como eu falei na semana passada, é uma força que força cada um a escolher o que ele não quer o tempo todo. O corpo quer fazer uma coisa de interesse dele e ele fica insistindo. Não, vamos lá. Mas eu não quero ir, mas que coisa. Mas aquela força lá dentro. Não, tem que ir.
tem que ir, né? Sei o que lá. Porque o corpo gosta de quê, gente? Gosta de festa, gosta de comer, gosta de dormir, gosta de gandaia, gosta de sexo. É aquela coisa, essa coisa, né? O corpo gosta disso, matéria, os animais gostam, também tudo é assim. Esse corpo é matéria. Ou você toma conta dele, ou ele pode tomar conta de você. E você observa as pessoas que o corpo toma conta. Elas fazem as coisas piores que tem, porque o corpo não tem consciência. Ele faz coisa que mata ele não se importa. Por exemplo, os vícios, né? Os vícios da matéria. Um vício que mata o corpo, tipo o cigarro, e a pessoa não consegue dominar, porque o corpo é mais forte. Ela domina, o corpo domina. A não ser, de vez em quando, alguém, por algum motivo, sei lá, vem uma força de fora, ele bate a mão, eu nunca mais vou beber na minha vida, nunca mais vou fumar, e realmente encerrou. E não acontece mais, é como se ele quebrasse. É alguma força que ele consegue naquele momento que ele quebra. O corpo, a partir daí, não adianta pedir, ele não tem chance. Às vezes o trabalho que nós fazemos aqui faz isso, dá uma força tão grande na pessoa que quebra aquilo. Várias bebidas, pessoa alcoólatra, vivia na rua deitado. Fizemos o trabalho, nunca mais bebeu. Nunca mais. Alguns são meus conhecidos. Por quê? Nós demos uma carga de energia tão grande, tiramos aquela interferência de fora toda, aí o corpo não teve mais força. Mas tem coisa que não adianta. Às vezes droga, né? Bebida alcoólica, droga, cigarro. Às vezes não consegue. O corpo eu quero, e a pessoa vai no fundo do poço, destrói tudo que tem, destrói pai, mãe, tudo, e não consegue sair. Porque o corpo teria que ser uma coisa que quebrasse a força do corpo. Porque o espírito ele perdeu o controle. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Sim. Quando eu cheguei, eu acho que eu peguei um bonde meio andando, né? Com certeza. Eu estava explicando para o Luiz. Você pegou do meio do vagão para frente. É o que o Luiz estava perguntando, né? Sobre a possessão, não sei Isso. o quê. E eu queria saber, a possessão demoníaca, ela existe ou é um espírito influenciando? Não, primeiro vamos definir o que é esse demônio. Esse demônio veio dos livros antigos, até anteriores à Bíblia, que falava do demônio. Demônio significa doença. Demônio, nas línguas antigas, é doença. Então, quando falava assim, tem que tirar o demônio dessa pessoa, é curada a doença, né? Então, a possessão demoníaca, você vê muito nos casos de exorcismo, né, de igreja e tal, é o seguinte, como lá fora existe falanges organizadas de espíritos que se recusam eu não vou nascer mais não, eu vou ficar aqui abadenando mesmo, que aqui eu vou lá e bagunço na matéria e interfiro em situações, e eles criam estruturas muito poderosas, organizações assim que vocês nem imaginam. Então chega uma pessoa quando toda pessoa que chama chama assim, tá com o demônio, é um médium. Primeiro, demônio não entra numa pessoa que não tiver a mediunidade aberta. Ele tem que ter condição de entrar no corpo energético dela e na mente e tomar conta, né? Tomar conta assim, dominar. São espíritos muito treinados, muito capazes. Mas tira essa história do demônio, que isso é fantasia, né? Não é demônio, como se fosse uma criação, né? Não. É espírito mesmo. Então, ele consegue dominar aquele corpo, geralmente uma pessoa, dificilmente você vai ver uma pessoa demonizada, um cara forte, poderoso, né? Geralmente é uma pessoa mais, uma mocinha, né? Uma pessoa mais frágil. Então, ele consegue dominar a mente e dominar o corpo. E aí, meu filho, esse negócio de reza é muito difícil. Você tem que chegar, botar a mão mesmo assim e falar assim, agora tu vai sair daí porque eu vou arrancar você. Aí tu conecta ele em você, conecta na tua mente e arrasta. E ele sai. É um trabalho de força, não é de reza, não é, sabe? Às vezes a pessoa, quem está rezando, por acaso é uma pessoa que desenvolveu uma força muito grande energética, funciona a reza porque ele entra com a força dele no campo da pessoa e consegue, sem ele perceber, que ele desloca o demônio dali, né? O demônio não, o espírito. Por isso é que às vezes funciona, mas a maioria das vezes não funciona. Porque é um espírito treinados.
Agora, quando o espírito sabe que você é espírita, que você treinou, que você também sabe, às vezes você falar com ele, ele já sabe, não, melhor não brigar aqui não, vou sair fora. Os comparsas dele falam assim, ó, sai daí, que a barra é pesada. Ele sai só de você conversar. Porque sabe que vai comprar uma briga com todos os Exus que estão com você no trabalho, vai comprar briga com os caboclos, meu filho vai chegar aqui, de repente, 200, e a falange deles vai ser nada. Então eles preferem sair numa boa, largar a pessoa. É isso que acontece, é medida de força. Porque também existe a medida de força lá fora, né? Às vezes tudo bem, estão falando de paz, de amor e tudo, mas na hora de ter força espiritual, tem que ter força espiritual. Então, mas assim, demônio, Vitória, você não conhece uma coisa, você dá um apelido. É isso. Na verdade, eles são os espíritos. E sempre existiram, né? Existiam na antiguidade, no Egito, nesses países, espíritos tão poderosos, que eles conseguiam fazer com que a pessoa desse coisa a eles através de uma estátua. Eles energizavam tanto uma estátua que a pessoa sentia poder junto da estátua, mas era o espírito, né? Fazia, não, eu quero comer isso, traz aqui para mim, né? Aí eles usavam daquelas comidas dos holocaustos, né? Usavam a essência daquilo que eles gostavam. Mas era um espírito, não era um deus águia, um deus elefante. Mas sim, tinha um espírito que conseguia fazer com que a estátua tivesse força, porque eles criavam a força em campo. Se a estátua fosse uma antena de ligação para transmitir. E aí chegava o ponto que eles submetiam os outros, porque a pessoa achava que era estátua, né? É Deus Anubis, né? Que é Deus dos mortos lá do Egito, enfim, tantos deuses que eles tinham de poder, mas aqueles espíritos aproveitavam isso, a crença, porque quando você acredita, você já fica frágil, né? Você se entrega àquilo que você acredita, e aí fica fácil desses espíritos manipular. Por isso que tem muito cuidado no que a gente pensa todo dia e no que a gente faz, porque você pode ficar numa vibração de uma falange dessa, quando vê, eles interessa por você, olha, e aí você busca socorro, senão a coisa fica feia, né? Porque existe, infelizmente existe. Por isso que essa chamada proteção que a gente precisa ter do mundo espiritual é ter a força junto com você, principalmente daqueles que estão com você, né? Estão com você aqui, são o seu pessoal. Aí, meu filho, por exemplo, é muito difícil você estar num sufoco assim, você é um trabalhador aqui da casa ou de outra casa. Você tem uma ligação muito forte com o seu pessoal da força, por exemplo, caboclo, Exu e tal. No sufoco você fala assim, meu Exu tal, vem cá. Na hora, é muito difícil. Ele vem mesmo. Ele vem e bota a mão. Então, e aí essas falanges, como eles já conhecem, quem tem poder aqui, eles não brincam mais com uma pessoa que tem proteção. Eles vão pegar um lá que tá nem aí pro mundo espiritual, né? Tá com a mente voltada só para a matéria. Isso é muito mais fácil, o domínio, né? Então, essa história de demônio é assim. Muito bem. Então, vamos só voltar atrás para fechar o raciocínio. Eu estava mostrando, Vitória, antes de vocês chegarem, o que isso representa para cada um, né? Então, fiz uma série de perguntas, que aqui, neste galho seco de uma árvore, está representado o princípio e o fim de tudo. Tudo que um dia tem um princípio, o fim dele já está determinado. Isso é uma fala do Criador, muito interessante, que antes do início, eu já era. Ele já estava aqui atrás. E depois do fim, eu também continuo, eu permaneço. Então, existem as coisas da criação do Pai que está no tempo. Mas Deus não está no tempo. Isso aqui está no tempo. Tem um tempo de nascer e um tempo de morrer, de terminar. Um princípio e um fim. Isso aqui representa. Como representa a vida e a morte. Por onde representa? O que representa a vida e a morte que distingue? Nós já falamos? Princípio vital. O princípio vital. Aqui ainda há vida, mas está extinguindo o princípio vital porque eu tirei ele da sua fonte. Daqui a poucas horas, isso aqui está seco também. Amanhã está igual isso aqui. Morreu. Mas o morto tem energia ou não tem?
Morreu não significa que tem energia, não, gente. Esse banco está morto. Queima ele e faz energia para você ver. Energia calorífica. Move máquina, caldeiras. O carvão é morto, mas você põe numa caldeira e move navio. Energia não significa morte. O princípio vital, sim. Todos os mundos que são habitados, gente, para ser habitado, precisa ter o princípio vital revestindo o planeta, onde todas as plantas são vivas, as rochas são vivas, tudo é vivo, os animais. Mas se tirar o princípio vital, acabou. Ele fica aquela bola lá só, um mundo de energia só. A Terra estava morta há 20 mil anos atrás. Aconteceu um acidente, o princípio vital desapareceu daqui. Tudo morreu aqui. Mas ela foi, como fosse trazido de novo o princípio vital para cá. E essa historinha está mais ou menos contada naquele primeiro livro da Bíblia, a Gênesis. Foi a ressuscitação da Terra. O planeta teve morto um bom tempo, foi em torno de 18 mil anos. Nesse tempo, houve um acidente e ele morreu. 15 mil anos, eles replantaram o planeta de novo, trouxeram o princípio vital. Aí tem aquela história, aí foi criado os bichos, foi criado, o homem também veio. Foi criado naquela época. Por 3 mil anos nós vivemos, então, nesse tipo paraíso aqui, onde não tinha violência, tudo era maravilhoso, tudo era as pessoas eram muito conscientes. 12 mil anos começamos a nossa era agora, o ocidente solar. Ficamos de novo na inconsciência, viramos quase animal de novo. Muita gente foi para as cavernas de novo. Teve que ter socorro de fora, que nós começamos essa vida de descobrir de novo quem somos nós, quem é Deus, quem é tudo, a inventar demônio, inventar Lúcifer, inventar inferno, criar religiões, os homens, não o mundo espiritual. E nós vivemos essa civilização de agora, tentando abrir o olho, como Cristo disse, para ver, e ouvido para ouvir. Porque todo mundo andando na escuridão, pensando que coisa existe que não existe, criando coisas que não é bom para ninguém, fabricando coisas que não é bom para ninguém, né? Como é que o homem consegue fabricar bomba para matar os outros? Não é muita loucura, né? Tanto trabalho que é para arrumar um corpo aqui, para nascer de novo, criar uma criança até ficar grande, aí solta uma bomba e mata todo mundo. Não é uma loucura? Não é um mundo de muita gente doida? É, porque nós não acordamos, precisamos acordar. Porque a vida não é isso. A vida não é guerra, não é luta, não é xingamento, não é briga, não é nada, não. A vida é construção de novo, é descoberta quem é você, descoberta do grande conhecimento que cada um tem, dessa maravilha que nós somos, né, filho de um pai de um poder imenso, descobrir isso que nós também somos, descobrir que nós somos deuses, estamos preparados para ser deuses também, para cuidar dos planetas que o pai cria. Então, assim, nós estamos, como Cristo disse, nós fomos criados numa riqueza imensa e, infelizmente, estamos numa pobreza. Palavras dele. Então, é isso, né? Nós temos que começar a olhar e ver. Olhar para os outros, não olhar como inimigo, né? Como o seu irmão que também está aqui dentro. Nós todos somos um. Então, tudo que um quer, realmente o outro quer. O outro quer ser feliz, quer ter paz, todos querem. Então, a gente tem que parar e tudo que eu quero, os outros com certeza querem também. Então, eu não quero só para mim, então queremos todos nós. Então, por exemplo, criar a história do amor, por exemplo, né? Mas o que é amor? O amor é uma lenda aqui na Terra, né? Esse amor que se fala, gente, amor é sofrimento. Amor é carência. O que eu não tenho em mim, então eu vou buscar no outro para me abastecer. Eu vou com a minha carência para o outro me dar amor, porque eu quero amor, mas eu não tenho para me satisfazer, então eu vou buscar no outro. Então eu estou carente. Então esse amor que se fala aqui, e aí o que? Gera um sofrimento. Eu estou carente, então eu estou sofrido. Amor é carência e amor é sofrimento. Porque a busca do amor, você vai acabar querer que os outros te amem à força e vai gerar problema, vai gerar sofrimento. Porque o amor, na verdade, deveria ser uma libertação. Sabe? Seria que amor deveria ser uma situação de paz que você sozinho tem o amor.
Mas os outros ficam buscando o amor nos outros. Aí o outro não quer dar amor, não tem amor para dar e começa o sofrimento. Então, amor, na verdade, aqui da matéria, é uma carência, não é outra coisa. Porque o amor, esse amor maior que tudo... Por exemplo, Platão falava que o amor era uma coisa inatingível. Então, se é inatingível, você já vai sofrer, porque você quer amor, você não consegue atingir, é o amor platônico, que se chamava amor platônico. É um amor que é inatingível, você não pode atingir o amor. Então, você vai ficar carente desse amor o tempo todo. Então, vai gerar um sofrimento em você. O certo também é você se libertar desse tipo de amor. Eu sou maior do que tudo isso, eu quero a minha paz, minha liberdade, quero minha felicidade. Deixa esse amor lá. Deixa esse amor lá. Não tente pegar o amor com os outros, que você vai sofrer. Nem todo mundo tem amor e vai querer te dar amor também, né? Ah, eu vou me casar porque eu quero amor, né? Eu vou casar com uma pessoa porque eu quero amor. Pronto, já começou a grande confusão, né? Será que o outro está disposto a te dar amor? Será que ele tem para te dar o amor que você quer? E aí, Vitória? Mas é porque às vezes o que a gente quer, nem ou o outro não sabe, ou ele não tem para dar. Exatamente. Vai gerar o quê? Vai gerar um sofrimento em cima de você e em cima do outro. Porque ele vai sentir culpa, né? Olha aí, olha para mim. Sabe, você tipo assim, me dá amor ao outro. Peraí, eu estou querendo cuidar agora de outra coisa ali. Sabe? Um quer, o outro não quer, um tem, o outro não tem. Então, essa é a grande, né? Esse grande engano das relações hoje. Ou devia relacionar como se fosse um parceiro, né? Olha, vamos caminhar junto um tempo, não vou te cobrar nada, também não cobra de mim. O que eu tiver a te dar, eu vou te dar, mas se eu não tiver também, você não cobra. Quem está disposto a ter um relacionamento assim, né? De não cobrança, né? O problema é que a matéria, ela é possessiva. Por isso você tem que dominar a matéria primeiro para depois se relacionar. Senão a matéria sua vai ficar cobrando da outra matéria, coisa que a outra matéria nem tem para dar também, não quer dar. Às vezes tem, mas não quer dar. Tipo assim, poxa, me abraça aqui. Não, mas poxa, eu não estou afim de abraçar. Abraça aqui. Chega um marido, mulher, às vezes fica cobrando o outro. Me abraça aqui. Você vai me beijar hoje não? Mas peraí, cara, eu estou pensando em outra coisa. Mestre, uma vez um amigo me disse assim. Viu, Leão? Não fica cobrando dela. Uma vez um amigo me disse assim: o seu amor por mim é problema seu. Pois é. Na verdade, o outro joga em cima do outro. O outro chega carente pro outro, né? Namorado, marido, já. Joga aquele mundo de carência em cima do outro. Não, mas peraí, cara, não estou preparado para isso, não. Não, eu quero colo, não estou aguentando hoje, eu estou na tristeza. Ai, sabe, o outro tem que se virar para cuidar dessa coisa que foi julgada em cima dele. É muito injusto, por isso que eu falei, esse amor é sofrimento. É carência e é sofrimento. E Platão, numa grande fala dele lá no banquete, ele já falou disso. Gente, amor é carência. E eu estou juntando, é sofrimento também, porque você vai com carência em cima do outro, você vai fazer ele sofrer. Então, gente, vamos acordar, parar de cobrar dos outros aquilo que nós temos que resolver. Viu, Jonas? Para de cobrar, viu? Eu? Sou inocente. Tá certo? Olha quem que eu tô cobrando agora. Ah, tá. Mas isso. Quando... Prepare que tu vai pagar o preço. Quando uma pessoa que coloca a expectativa no outro, Isso. ela passa a sofrer, é o que a gente chama de paixão. Então. Quando essa expectativa, fala que amor não é... A paixão é uma coisa, é o amor acelerado, multiplicado por 10, né? Então é uma coisa assim, eu quero agora, tu tem que me dar, tudo que eu quiser eu quero, e você só olha para cá, só não olha para o outro lado, tudo é o que eu quiser você vai fazer, e sabe, e na hora que eu quiser, é a maior doença que tem para mim, pior que outras doenças, é a tal da paixão, sabe? Gente, é uma coisa, ela cega, a pessoa fica cega, surda, muda, e exigente, e tudo, né? Uma coisa que eu nunca entendi, é quando chegava a Semana Santa, aí o povo falava assim, olha, não sei o que é a paixão de Cristo. A gente entende paixão como coisa carnal, né? Uma coisa assim, amor, uma coisa que a gente quer dar, uma coisa bem passional. Então,
Aí, quando se refere à paixão de Cristo, a gente vê que é sofrimento. Sofrimento. Porque paixão é sofrimento. É um sofrimento que dá para os dois. Se os dois estiverem apaixonados ao mesmo tempo. É um sofrimento, porque, gente, é uma loucura. É que dispara uma série de hormônios desequilibrantes na pessoa. E ela só olha para uma coisa, só pensa uma coisa, e a pessoa fica assim, em cima da outra, vivendo dia e noite. Ela não pensa nem no trabalho, nem nada. Tudo. No cartão de crédito para pagar, nada. É só a paixão. A pessoa não funciona direito. Hã? Aí a pessoa não funciona. Não, nada funciona. Uma pessoa apaixonada, você não conta com ela para nada. Ela fica imprestável. Imprestável. Gente, eu já conversei com gente apaixonada. Você pega assim, chacoalha a pessoa, vai, tem. Nada funciona, cara. Tá tudo desbilinguido lá dentro. Desparafusa totalmente. É uma coisa muito doida. É difícil uma pessoa para explicar a paixão. Você explica por hormônios, equilíbrio e tudo. Mas, e também, ainda bem que é uma coisa que passa, né? E aí já seria a parte material, É. os hormônios. Isso, também. Só que a paixão desequilibra o espírito totalmente. Porque a matéria vai julgando essa coisa tudo em cima do espírito, o espírito não sabe o que faz, ele fica tonto. Né? Porque a matéria ela destila tudo isso e nós, como espírito, recebemos essa carga toda. Sabe? É como se você estivesse aqui tranquilo, alguém te dá uma chuveirada de piche em cima de você começa a não ver mais nada, nem respirar. A paixão é assim, o espírito não sabe o que faz, ele fica totalmente perdido. Porque não é o espírito que apaixona, né? É que a matéria contamina o espírito e ele não sabe o que faz. Aí a matéria toma conta, ela faz o que ela quiser. Tanto é que na paixão a pessoa mata o objeto desejado assim mais, ela vai lá e mata. Olha bem, é uma meia loucura mesmo a paixão. Ela vai, mata, sequestra, faz tudo. Por quê? Porque está apaixonado cada pessoa. Não tem nada a ver com o gostar, né? com amor, não tem nada a ver. É um desequilíbrio mesmo. Perigoso, inclusive, né? Perigoso. Alguma pergunta, gente, para nossa conversa de hoje sobre tudo isso? Os 2 galhos de árvore para falar para vocês hoje, desses princípios todo. Vida, morte, princípio, fim. O que é a vida, o que é a morte? Se tiver, pode perguntar, é agora, e depois será depois. Muito bem, daqui a pouco começaremos. Muito obrigado, até sábado que vem.